Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, sejam muito bem-vindos ao canal da família Pastro. Eu sou o Alisson Pastro e estou aqui para trazer conteúdo novo para você, amém? Já vai botando o dedão aí no like, né? Dá uma porrada aí no like, se inscreva, ativa o sininho e nos ajude a evangelizar, nos ajude a espalhar a boa nova. Compartilha aí nos seus status do WhatsApp, compartilha no Instagram, envie esse vídeo para os grupos da paróquia que você participa, enfim, para os seus irmãos na fé. Ajude a partilhar a boa nova. Quando você faz isso, você tem os mesmos méritos que eu aqui, né? Então, Deus vai te abençoar tanto quanto eu, até mais do que eu, que estou aqui produzindo esse conteúdo, né? Porque através de você, esse conteúdo pode chegar a muito mais pessoas que eu sozinho não alcançaria. Então, nos ajude aí, compartilhe nos seus status, compartilhe nas suas redes sociais. Amém? Bom, meus caros, no vídeo anterior nós falamos da doença espiritual, da paixão da tristeza e da doença espiritual da tristeza. E hoje nós queremos falar da terapia, da cura da doença espiritual da tristeza. Sem mais delongas, vamos pedir a graça de Deus sobre nós, sua bênção, que Ele ilumine a nossa inteligência, né? Nos revele as suas verdades, que assim compreendendo a nossa vontade se volte, né? Contemple essas verdades e se volte para essas verdades, transformando as nossas ações. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que nós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus caros, falar aqui da cura da doença espiritual da tristeza. Chega de tristeza, em nome de Jesus. Nós vimos no último vídeo que existem dois tipos de tristezas, né? Resumidamente. A tristeza passional, que é neutra, que faz parte da nossa constituição, que ela é neutra moralmente falando, é amoral. E também existe a outra tristeza, que aí sim já é doença espiritual. Já nos faz pecar. Por isso, não adianta também nós ficarmos procurando soluções espirituais para uma tristeza que, na realidade, pode ainda não ter sido um problema espiritual. É simplesmente um problema na nossa paixão, uma desordem na nossa paixão, né? Na nossa fragilidade humana. Então, tem problema que nós vamos tratar no âmbito natural, com ajuda psiquiátrica, com ajuda psicológica. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ver da onde que vem essa tristeza, pois se a tristeza é simplesmente passional, os remédios vão ser muito mais simples. Santo Tomás de Aquino, ao analisar a tristeza passional, essa neutra, essa que a gente sofre, né, coloca na Suma Teológica os remédios, né, dessa tristeza, dessa dor. Homem santo, né, sábio, humanamente ali, Santo Tomás, ele sabe, né, que por nós não sermos anjos, é impossível nós vivermos no mundo sem sentir a dor, sem sentir a tristeza, sem sentir o prazer, porque não foram essas as consequências do pecado original que Deus nos colocou? Às vezes se faz necessário também a gente aliviar essas dores, essas tristezas, né, com prazeres, né? Um dos remédios para a tristeza enquanto paixão, aqui a gente está falando no âmbito natural, ou seja, né, que não é a pecaminosa, né, que as pessoas muitas vezes não param para refletir, é o choro, né? Porque às vezes a gente fica triste, a gente chora. Ora, o choro mesmo em si, ele já é um remédio, né, para aliviar essa tristeza,
né, esse sentimento ruim que eu estou sentindo, né? Não é ruim chorar, né? Às vezes até na nossa infância, sem querer, querendo o nosso bem, os nossos pais, as nossas autoridades nos viram tristes chorando, né? Ah, por que você está chorando? Vai chorar por isso? Enfim, né? É uma ignorância, né? Uma falta de conhecimento das nossas autoridades, dos nossos pais, às vezes falaram sem perceber, né? Mas é isso, a gente é uma tristeza passional, uma dor, um sofrimento que nos veio por algum motivo e nós estamos ali chorando, já é um remédio natural, é simplesmente para aliviar essa tristeza, para passar essa tristeza, né? Nós vemos isso muito nas crianças, né? Nos bebês, através da dor, né? Do sofrimento ali, elas vão chorar, né? E logo vai passar. Essa semana, meu filho, a gente falando para ele não fazer aquilo que ele estava fazendo, a gente vive falando isso, né? Você vai se machucar, meu filho, para. E nenhuma dessas aconteceu mesmo, né? Ele se machucou, né? E cortou a boca, né? Sangrou. E veio a dor e veio o choro, né? E depois de umas meia hora chorando, então aliviou, né? Foi dormir de couro quente, né? Como meus pais diziam, né? Foi até dormir, né? Coitado. Então é isso, né? O choro é um remédio natural, né? Um remédio que se aplica, que ajuda a aliviar o sofrimento e a dor. Além desse remédio, tem, né, também outros meios de cura, de alívio para a dor, para a tristeza. Quais são eles? A partilha, né? Às vezes a gente partilha com o irmão, né, um sofrimento que a gente tem, uma dificuldade que a gente tem, uma dor que a gente tem. E aquilo que são as causas, né, das nossas tristezas. E aquilo nos ajuda, nos alivia, né? Ou quando a gente está, por exemplo, exausto, né, muito cansado, com sono, um bom banho quente e uma boa noite de sono alivia, né? A gente chega cansado, né? Às vezes tem um trabalho braçal, ou enfim, a gente ficou muito cansado, fez uma prova, uma prova de 5, 6 horas, aí, um Enem da vida, uma certificação, alguma coisa difícil, uma prova de resistência mental ou física, e chega o fim do dia, a gente está exausto, e aí a gente, né, vai, toma aquele banho quente, né, relaxante, aquele banho gostoso, e a gente deita, né, e tem uma boa noite de sono. Aquilo é alívio, é consolo, né? É prazeroso dormir, tomar um bom banho, né? Tudo isso, né, nos ajuda, né? São curas naturais, né, no nosso dia a dia. Mas existe também, né, uma sugestão a respeito da qual nós não refletimos muito, que é a realidade de que a contemplação da verdade nos ajuda no combate à tristeza. E aqui as coisas começam a entrar então no campo espiritual, né? Até aqui nós falamos do campo natural, né? O que é natural ao ser humano. Então a tristeza, se eu estou cansado, se eu estou com sono, isso me deixa triste, né? Se algum problema que eu estou tendo me deixou triste, né? Então eu vou lá e eu choro e eu partilho com o irmão. Isso são curas naturais, né, que eu posso buscar no meu dia a dia. Ora, isso é o natural. Aí, quando a gente começa a entrar nesse campo sobrenatural, é quando a gente começa, então, a entrar nessa contemplação, né, das verdades eternas, né, das verdades de Deus. Até lembrei aqui agora, né, não sei se foi algum dos vídeos que eu fiz, mas provavelmente foi alguma meditação que eu fiz no tempo da quaresma, nem tá aqui no YouTube, deve estar no Instagram da Aline, e que o bispo visitou ali, né, uma mulher que não tinha um membro, né, do corpo, mas como ela meditava sobre o céu, né, que
ela receberia um corpo glorioso, um corpo perfeito, então ela era feliz, né? Ela não se entristecia pelas limitações daquele corpo, a falta daquele membro, né? Então, é esse o caminho, né? Quando você está vivendo uma tristeza, e aí você estuda, você contempla, né? Você pega a Sagrada Escritura, né? Você pega a Sagrada Escritura, estuda, medita, né? Busca compreender o significado à luz da graça de Deus, né? A boa interpretação, com a ajuda do que os santos já explicaram dos textos. Você vai buscando na vida de oração para que aquilo se interiorize dentro de você, né? Para que caia aquela ficha, né? Quando, por exemplo, você está estudando uma matéria na faculdade, na escola, sei lá, e aí alguém já te explicou e você não conseguiu resolver e tal, e você insistiu, e de repente a ficha caiu, você entendeu, né? Com as verdades sobrenaturais é assim, né? Só que você não vai entender desse jeito, pela razão, estudando ali. É uma graça que Deus vai, né, que o Espírito Santo vai infundir na sua alma, e você enxerguei essa verdade, entendi essa verdade, amei mais a Deus porque eu entendi isso. Então, quando você faz isso, né, quando você estuda, você contempla essa verdade, e você reza, você se coloca debaixo dessa verdade de Deus, aquilo vai exorcizando as suas tristezas, né? Por quê? Porque Paulo diz, né, a determinado momento, depois de ser preso, depois de ser espancado, depois de tudo, passar fome, passar frio, todas as necessidades, e ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro, né? Não estou com medo da morte, não estou preocupado com a morte. Tem gente que não pode nem ouvir falar da morte, não quer falar sobre isso, se sente mal falar disso, né? Paulo um pouco está, né, se importando. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Ele contemplou tanto, foi tão iluminado com a graça de Deus, né, as verdades eternas, o prêmio que o estava esperando na eternidade, na glória de Deus. Não tem motivo para tristeza, não tem motivo para ficar triste porque eu estou preso injustamente, não tem motivo para ficar triste porque estão me açoitando, porque estão me espancando, porque o que me espera é a glória eterna, né? É a coroa dos bem-aventurados, né? Eu vou ver Jesus, eu vou ver a Santíssima Trindade, vou contemplar, né, face a face, aquilo que eu só vejo em parte. Ele mesmo faz essa explicação, né, essa reflexão na Sagrada Escritura, né? Agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Ele está ansioso por ver a Deus no céu, ver a Virgem Santíssima, ver os santos, ver os anjos, a glória de Deus. Então, não tem motivo para tristeza. Quando eu contemplo as verdades eternas, aquilo que me espera, todo sofrimento nessa terra, nesse vale de lágrimas, é um nada. É aqui que nós começamos a ver que a tristeza não é apenas passional, mas também pecaminosa. É um fechamento no mundo longe da verdade, né? E aí nós nos fechamos numa ilusão demoníaca, né? Numa ilusão do demônio. Quando nós vamos deixando as tristezas presentes, as tristezas temporais, as tristezas desse tempo tomar conta do nosso coração, e aí nós vamos ficando longe da verdade. Por isso que a contemplação da verdade, a vida de oração é tão necessária para nos manter, nos unir cada vez mais a Deus, porque se nós não temos uma vida de oração é o oposto. A gente vai se distanciando, vai perdendo a fé, e vai entrando nesse ciclo vicioso, né, de se vitimizar, da tristeza, da revolta, de tudo isso que nós já vimos falando aqui nos vídeos anteriores. João Cassiano, nas suas conferências, ele fala da grande dificuldade de curar a tristeza, especialmente na forma mais comum e doentia, que é a inveja. Falamos, né, no último vídeo, né, e fizemos essa divisão, né, em que a tristeza vai por dois caminhos, né? A tristeza em relação ao próximo, que é a inveja, que vai desaguar na inveja,
e em relação a Deus, que é a assídia. Hoje nós vamos falar da inveja, né? A assídia vai ficar para um outro momento. João Cassiano, né, diz o seguinte, abre aspas, convém saberdes, entretanto, que é mais difícil obter a cura da inveja que dos outros vícios. Olha só o que ele diz, né? E por que isso? Ele diz com toda clareza que foi pela inveja que o pecado entrou no mundo. O primeiro pecado de Satanás foi a soberba. Mas o pecado de Satanás aqui no mundo, para nós seres humanos, foi a inveja, né? Eu mencionei isso no final do vídeo anterior, né? João Cassiano continua aqui sobre a inveja, abre aspas de novo. Pois o que os atormenta não são os erros de quem lhes causa inveja, mas sim a sua felicidade, fecha aspas. Ou seja, a felicidade do outro é o grande problema. E aqui está o problema, porque aquilo para as outras doenças seria um remédio, né? Aquilo que para as outras doenças seria um remédio, para a inveja é o veneno, só aumenta. Por exemplo, se alguém se queixa de ter sofrido algum dano e outra pessoa o ajuda, né? Pronto, está resolvido. Aquele mal foi resolvido. Ou se alguém se indigna, né, diante de uma injustiça e o outro percebendo que cometeu injustiça se pede perdão, né? A situação foi apaziguada, perdoou, resolveu, beleza. Mas se uma pessoa é invejosa, é exatamente a generosidade do irmão que vai fazer com que ela fique doente. É o oposto, né? É o bem do outro que me provoca, né? Que me deixa mal. Aqui Cassiano nos coloca diante de uma realidade que São Francisco de Assis notou e também usou, né, em uma exortação ali, no ensinamento para os seus confrades, né? Que o fato de que um irmão sinta inveja do outro, né, aquela ofensa, né, a realidade, não é somente uma reclamação contra o irmão, mas também contra Deus. Porque essa felicidade que a pessoa está tendo é algo que também é um favor divino, ou seja, é uma bênção, né? Deus abençoa aquela pessoa. Então, ao fim e ao cabo, é uma revolta contra o próprio Deus, porque foi Deus que abençoou aquela pessoa. Então, nós podemos concluir que dentro da tristeza tem outro componente, né, que se manifesta, que é também a ira. É como se a inveja fosse uma doença espiritual que habitasse, né, que habite aí, entre a tristeza e a inveja, a tristeza e a raiva, né? Ou seja, a pessoa se irrita com a bênção, né, do outro e isso a entristece. Ela manifesta as duas paixões, né, as duas doenças, a ira e a tristeza. Outro exemplo, eu estou doente, né, e vejo outra pessoa com saúde e isso me entristece. Também, muitas das nossas tristezas começam com essa pergunta, né? Por que eu? Por que comigo? Então, às vezes a pessoa está com uma doença grave, um câncer, né? Sei lá. Por que eu? Por que comigo? Né? A outra pessoa está saudável, né? A pessoa quer engravidar e não consegue, né? O casal quer engravidar e não consegue, aí eles olham outros casais, né? Por que eles conseguem e eu não? Por que comigo? Né? Então começam nesses questionamentos, né? Então, existe esse vitimismo, né? Onde eu vejo outros abençoados e eu caio nessa tristeza. Então, para curar essa tristeza, que está aí unida, né, também a uma espécie de rancor, temos que trabalhar o nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Então, como nós estamos nos relacionando com as outras pessoas, vai ser determinante para a gente nesse processo de cura, né? São Máximo Confessor diz também, né, abre aspas aqui, também a tua inveja pode deter-se se te alegrares por aquilo, porque se alegra quem é invejado por ti. E se também te entristece por aquilo, porque se entristece, cumprindo assim a palavra do apóstolo. Ou seja, eu tô com essa tristeza, com essa inveja com o irmão,
O remédio é ir na contramão, orar por ele e bendizer ao Senhor quando ele é abençoado. E se ele está com algum problema, alguma tristeza, alguma dor, rezar por ele, se compadecer, procurar se entristecer junto com ele, né? Combater esse sentimento, essa inveja, né? É necessário a gente se colocar como membro de uma realidade mais ampla, né? Onde você não é fechado em si mesmo, e nem fica ali dentro de uma bolha, né? Fechado em si. Você faz parte, é membro de um só corpo, né? Do corpo místico de Cristo. Então aqui você consegue sair dessa posição de rivalidade, né? Quando você começa a ver o irmão, né, como irmão mesmo, corpo místico de Cristo. Então você precisa começar a meditar também sobre o mistério da igreja, né? Imaginar, né? Nós temos a igreja celeste, a igreja gloriosa, né, no céu, rezando, querendo o nosso bem, intercedendo para que a gente também se salve. Nós temos a igreja padecente ali, né, do purgatório, que espera que nós rezemos por elas, para que o tempo delas no purgatório sejam abreviados. E nós temos a igreja militante, que somos nós aqui, né, estamos combatendo o bom combate. E, como eu disse, na questão da ira, né, para a gente curar, nós temos que desejar que o irmão vá para o céu. Então aqui é o mesmo mecanismo. Se estamos tendo esse problema da tristeza, da inveja com o bem do irmão, precisamos colocar, né, ampliar isso daí, não nos fechar em nós, nas nossas necessidades, né, mas nesse mistério que é a igreja, né. Nós dizemos isso no credo, né, na comunhão dos santos, né. Então, ou seja, a comunhão da igreja. A igreja no céu, a igreja no purgatório, a igreja militante. Então nós temos que começar a meditar sobre esses mistérios para a gente sair de nós mesmos, sair desse vitimismo, de achar que nós somos o centro, né? As nossas necessidades têm que estar no centro de tudo. Não, né? Nós não somos o centro. E aí, essa rivalidade, né, que nós criamos em relação ao irmão vai saindo, né? Vai perdendo força. E aí a gente não começa a olhar ele como rival, mas como irmão que a gente quer salvar, né? Que a gente quer desejar que vá para o céu. Quando acontece algo com você, né, ou com alguém próximo, e você pensa, você faz essa pergunta, né? Por que foi acontecer isso comigo, na minha família? Sem parar para refletir, né? Que todos os dias, né, no mundo inteiro, as pessoas estão morrendo, as pessoas são acometidas de doenças, né, são perseguidas, sofrem injustiças. Não é só você, não é só sua família, não é só quem você ama. É como se você estivesse dizendo que você é uma particularidade para Deus, né? Que você está fora, não só fora, mas acima, né? Você está acima das outras pessoas, que você é um Deus intocável e as pessoas podem padecer ao seu redor e você não, né? Você é diferentão, você é o bonzão. Claro, você não está fazendo isso de propósito. Como eu disse, sem perceber você está fazendo isso na prática. Porque você está buscando o bem de forma desordenada. E como está de forma desordenada, ao fim e ao cabo é isso que você está fazendo. Se você não pode sofrer, porque isso acontece com você, ora, está acontecendo com muita gente, muita coisa, até pior. Até pior. Então precisamos voltar, colocar os pés no chão, no mundo real, e olhar essas realidades, que não está acontecendo só com a gente, está acontecendo com outras pessoas, coisas piores, como eu disse, né? E aí, voltar àquilo que Santo Tomás disse sobre a contemplação da verdade. Para voltarmos à realidade dos fatos, enxergarmos ter essa solidariedade com os irmãos, né? Com o sofrimento alheio, essa compaixão, se compadecer. Assim, então, nós vamos ter a capacidade de enxergar que nós não estamos sozinhos também, né?
Eu sofro, o irmão sofre, e nós rezamos uns pelos outros, né? E nós ajudamos uns aos outros na medida em que nós podemos, né? Enzo Bianco, ele diz o seguinte, abre aspas, matou o sentimento da inveja em si mesmo quem souber dizer, aquilo que eu pude fazer de bem eu fiz, graças aos outros que estão comigo. E sem esses meus irmãos, sem esses meus amados, eu não poderia fazer aquele pouco bem que eu realizei. Fecha aspas. Então, é uma luta pela vida, né? Conhecer e combater os pecados capitais, ou seja, essa gratidão pela vida, né, do outro, em saber que ele está comigo, que nós estamos lutando, que nós não estamos sozinhos, né? Estamos fazendo as coisas juntos, é outro grande remédio, né, para essa tristeza da inveja, né? Então, ter um coração eucarístico que vive da ação de graças, dar graças, ser grato, ser grato. São Gregório Magno também analisa essa realidade da tristeza, né, e da inveja no seu comentário moral a Jó, recordando que no fundo, quando a pessoa é tomada pela tristeza pecaminosa, é porque ela de alguma forma deslizou para um mundo irreal, né, em que Deus, o céu e a vida futura parecem ter desaparecido. Eu esqueço a minha finalidade, que é o céu, que é a pátria celeste, né? Cadê Deus, né? Então eu esqueço tudo isso. Ele diz, quem quer ser totalmente liberto da peste da inveja, ame aquela herança que não diminui com o crescimento do número dos herdeiros. Então veja bem, né? Nós temos que pensar naquilo que não passa, naquilo que é eterno. Lembra o exemplo da irmã que não tinha um membro do corpo e estava triste por isso. Porque na glória, né, na segunda vinda do Senhor, eu vou receber o meu corpo glorioso, perfeito, né? Então é isso. Pensar nas realidades eternas, porque isso aqui é passageiro, né? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Você quer ter tudo aqui que você quer? Você acha que é o ideal para você se satisfazer plenamente, materialmente falando? E aí você vai morrer, e aí? E depois? Porque é o depois, né? É quando você morre que começa de verdade, né? Que é a eternidade. Mas o que nós fazemos aqui determina a nossa eternidade, né? O nosso destino. Então é isso que nós temos que refletir o tempo todo, né? Porque se nós ficarmos fechados mesmo no nosso sofrimento, vamos nos vitimizar, né? E aí toda essa realidade, né? Deus desaparece, a vida eterna desaparece, tudo isso desaparece. Então, reflitamos aqui, né, sobre essa frase. Sabemos que nós estamos num mundo tomado por essa tristeza, vale de lágrimas, né? Que, na maioria das vezes, né, é por causa também dos bens materiais, né? A gente olha assim para a nossa vida, né? Geralmente a gente se entristece por causa de coisas materiais, né? Por causa da nossa falta de saúde, por causa da nossa falta de algum bem material que a gente não tem. Ou seja, para um materialista, a felicidade está em possuir e consumir, né? E se eu não tenho, eu fico triste. E se o outro tem, eu também fico triste. Daqui procede toda essa inveja e rancor, né? A vontade de ter mais, a disputa, né? Essa rivalidade que eu mencionei. Daqui nascem as guerras. É daqui, é claro, a guerra é uma coisa muito grave, muito mais lá na frente. Mas como é que começou? Começou assim, nesse tipo de rivalidade, nesse tipo de tristeza, né? Então, é isso. O cara lá quer ter a bomba atômica, eu vou ter que ter mais, eu vou ter que... o cara quer invadir aquele espaço ali, quer tirar vantagem, então eu vou ter que ir lá e não vou deixar essas disputas o tempo todo. Então daqui nascem as guerras, as desgraças, né? Porque os bens materiais são assim, né? Se eu tenho 50 reais e você é meu coerdeiro, então agora eu só tenho 25, que eu vou ter que dividir com você,
né? Então, as pessoas se casam, né? Se são ricas, se tem essas coisas. Então, logo a pessoa já pensa, né, quando vai se separar, no quê? No que eu tenho direito, no que eu tenho de bens, né? Então, é isso. Se eu tenho que dividir com os meus irmãos, né, os bens materiais, então aquilo só vai diminuir. Só vai diminuir. E para se livrar disso, é justamente a frase acima de São Gregório, né? Ou seja, o céu não diminui quando as pessoas vão para o céu, né? Junto com você. Se você e eu, meu irmão, vamos para o céu não vai ficar menor. Porque nós dois vamos lá. Não é uma disputa que eu tenho que ir e você não, né? Não, o céu não vai diminuir. Tem lugar para todos nós, né? Os bens espirituais, eles funcionam exatamente ao contrário das realidades materiais, né? Ou seja, quando eu te dou 100 reais, eu fiquei 100 reais mais pobre. Mas, quando eu dou a você Deus, eu tenho mais Deus dentro de mim. Quanto mais eu dou Deus, né, mais eu recebo. E, né, essa é a matemática. Eu não fico com menos Deus porque eu te dei Deus. Se eu desejasse a você, né, que perdesse Deus, na verdade, quem perde Deus sou eu. Né? Porque ao desejar que você vá para o inferno, na verdade, quem está indo para o inferno sou eu. A graça de Deus, em que eu desejo para o irmão, só aumenta em mim a graça e a presença do próprio Deus, né? E aí isso me torna mais rico, mais rico. Quanto mais eu desejo o bem do irmão, mais rico eu fico, né? Mais graça eu recebo. E quem vive assim, já matou a inveja dentro de si completamente. Quem só deseja o bem do irmão, não tem como sentir inveja. Né? Já matou, né? Já matou na raiz. Não tem problema nenhum com a tristeza, com a inveja, nada disso. Por quê? Porque tem os olhos fixos no céu. Então não importa os sofrimentos, não importa as injustiças, não importa a dor, nada disso importa. Né? Isso aqui eu vou usar para penitência, para rezar pela conversão dos irmãos, pelas almas do purgatório, né? Não importa. É para isso que eu vou usar, mas não vai me afetar. Não vai me entristecer, não vai me causar revolta, inveja, nada disso. Né? Por quê? Porque eu tenho os olhos fixos no céu, como São Paulo, como Madre Teresa de Calcutá, que eu mencionei também quando falei da ira. Tudo isso, né? Eu só desejo, eu tenho os olhos fixos no céu e eu só desejo o céu para o meu irmão. E aí São Gregório continua, abre aspas. Se, portanto, você for perfeitamente arrebatado pelo amor da pátria celeste, você se tornará plenamente solidário no amor ao próximo. Fecha aspas. Portanto, nós vemos que a cura da tristeza, evidentemente, vai estar no amor, né? E vemos que essa frase está correta ao contrariar o que pensam, por exemplo, os marxistas, né, e os socialistas, que acusam a igreja de que ao pregar o céu, né, eu estou esquecendo do irmão. É um materialismo, né? Ah, vocês estão aí pregando o céu, falando da gravidade do pecado, e as pessoas estão morrendo de fome. Enfim, as pessoas não têm casa, né? Enfatizam os bens materiais, né? Como se o bem espiritual fosse inferior. E não é. É exatamente o contrário. Porque eu verei o outro como parte de mim e começarei a trabalhar pela unidade. Pela unidade. Isso inclusive vai resolver, né, os problemas dos conflitos sociais, né? As lutas de classe. Por quê? O combustível dessas lutas, desses problemas sociais é o quê? É a inveja. É a inveja. É isso que o marxismo e que o socialismo faz. Coloca na cabeça das pessoas que elas têm e eu não tenho, né? E então tá errado. E não é assim, né? Os marxistas, de certa forma, eles notaram mesmo isso, né? E afirmam, né, que deve ser pregado na sociedade essa questão dos excluídos. Então, quando a gente fica dividindo os excluídos, as minorias, isso não é unidade. Isso não ajuda.
Isso causa anarquia, isso causa inveja, né? Tudo isso pelo qual nós estamos falando aqui, né? E aí, se todos se sentem excluídos por algum motivo, né? Aí eu não tenho uma Ferrari, né? Então sou excluído. Sei lá, quem é careca não tem cabelo, então é excluído. A pessoa não tem uma perna, então é excluída. Ela não tem um emprego, então ela é excluída. Então você vê que o outro tem e você não tem, né? E isso gera inveja, que é o combustível da revolução marxista. A inveja é o combustível, né, da ideologia esquerdista. É a pura inveja, né? É o combustível, é o que dá o combustível, é o que mantém esse tipo de ideologia vivo, né? Então, se nós tivermos uma sociedade virtuosa, essa ideologia e outras cada vez mais vão sumir, vão perder força, né? Porque os marxistas simplesmente se esqueceram de olhar para o céu, querem instalar o céu aqui na Terra, né? Desigualdade. E aí, enfim, né, gera tudo o que gera. E as pessoas começam a entrar nesse vitimismo, como eu disse, né? Falei no vídeo anterior, né? A pessoa não tem mérito nenhum e ela acha que ela merece aquilo. O MST não construiu nada, não produziu nada. Não, ele tem que invadir a terra do outro lá que lutou para ter aquilo, para conquistar aquilo, porque é terra demais para ele. Então, você tem que obrigar e tem que me dar, né? Mas o que você construiu? O que você fez? Então, não é assim que funciona. Por que esses esquerdistas caviás não pegam sua fortuna e divide e distribui tudo e ficam sem nada, né? É muito fácil, né? Das suas cátedras, né? Do apartamentinho da Zona Sul, como vai dizer o policial lá na Tropa de Elite, né? No primeiro filme. Do apartamentinho aí da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de realidade, né? Ficar vomitando virtude, né? Fingindo que se importa com o sofrimento alheio e não fazendo nada, né? Então, só causando mesmo essa anarquia, a inveja no coração das pessoas, para que elas fiquem ali se vitimizando e não procurem os seus méritos, não procurem lutar por aquilo que elas querem ter, né? Que elas sonham, enfim, de uma forma sadia, de uma forma ordenada, né? Então aqui nós voltamos a afirmar o que nos foi colocado por Santo Tomás de Aquino: a contemplação da verdade, batendo nessa tecla, combater a tristeza, esse vitimismo que vai desaguar nessa inveja, no rancor, nessa revolta que nós estamos falando aqui. Precisamos contemplar a verdade, não se deixar levar por ideologias, por esse vitimismo, por essa rivalidade, que isso aí só vai alimentar a tristeza, a inveja, a ira, o rancor, tudo isso que nós estamos falando. Então, contemplação da verdade é a fonte da alegria. Alegria que não passa, alegria verdadeira. Aonde deve estar a nossa esperança? O que é a virtude da esperança? É a salvação. É o que eu espero, o céu. Essa é a minha esperança. Essa é a virtude da esperança. Não há maior alegria do que saber que você e eu fomos feitos para o céu. Meditemos sobre essa vida que é passageira e como está previsto por Deus para nós uma felicidade que não passa, muito maior do que os momentos que passam. É uma felicidade que não se apaga, que não passa, não é transitória como essa vida aqui, né? Então nós temos que começar. Como eu começo a combater isso? Essa tristeza, essa inveja, esse rancor, esse espírito de rivalidade desleal, né? Esse desprezo, tudo isso que eu possa sentir em relação ao meu irmão desse jeito, começando a meditar, a contemplar a verdade, aquilo que não passa. E aí quando eu começar a desejar as coisas que não passam para mim, é evidente que eu vou desejar para o meu irmão. E aí todas essas coisas vão perdendo força. Essa tristeza vai dando lugar a uma alegria, certo? As pessoas que saem, né, para a alegria do sábado à noite, das noitadas, né, elas veem sua alegria se apagar, né, depois que passa essa noite. Mas as pessoas que saem para a alegria do céu, né, que vão à missa,
comungar Jesus, elas estão em uma alegria que nunca se apaga, que nunca passa. Não importa as necessidades materiais, os sofrimentos, as injustiças, as perseguições, as calúnias, nada disso. Não importa os bens do irmão, não. Porque eu tenho dentro de mim uma alegria, uma esperança do porvir, da pátria celeste. Então isso aqui vai passar. E eu aguardo essa coroa incorruptível, essa alegria que não vai passar quando eu fizer a minha passagem, quando eu fizer a minha Páscoa. Mas também você pode pensar assim, irmão, para mim já é tarde, infelizmente eu investi a minha vida nessas alegrias aí, passageiras, já era. Bom, você pode cultivar ainda a verdadeira alegria através daquela tristeza sadia, que nós falamos também no vídeo anterior, que Santo Tomás diz que tem uma tristeza sadia, que pode nos dar um prazer. Tristeza sadia, que tristeza sadia é essa? É o arrependimento. Por exemplo, o filho pródigo, né, que matou o pai dentro do seu coração, né, pedindo a herança, como se o pai já tivesse morto, pegou ali a parte da sua herança e foi viver uma vida dissoluta, foi gozar os seus bens materiais, na luxúria, na gula, né, nos prazeres carnais. E aí terminou sem nada, com as falsas amizades, com os interesseiros, sugaram tudo dele. E ele caiu em si, né, essa tristeza sadia. Se arrependeu, voltou à casa do pai para pedir perdão. E também não devemos cair, né? Não sejamos como o filho mais velho dessa parábola. Do filho pródigo tinha o irmão mais velho. O que acontece com o irmão mais velho? O irmão mais novo volta, o pai se alegra, os servos se alegram, toda a casa se alegra, menos o filho mais velho. O filho mais velho fica lá fora e não quer entrar para a festa. O pai vai lá fora chamar o filho, venha, vamos lá para a festa, vamos se alegrar porque o seu irmão voltou. Então não fiquemos lá fora sem se alegrar com o bem do irmão, com a bênção do irmão, né? Que bom que o irmão voltou, que bom que o irmão regressou, que ele se converteu, né? Que ele voltou ao caminho, né? À casa do Pai. Que bom que Deus o abençoou, que bom que Deus o abençoa com esse bem, né? Que talvez eu não tenha, mas louvado seja Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. É isso. Você, meu irmão, que acha que é tarde para você, é o filho pródigo, volta para casa, né? Nós, né? E eu, como aqui já estou, né? Figurativamente como irmão mais velho, embora eu já estive fora, né? Voltei, mas estou aqui, né? Estou aqui como irmão mais velho a te acolher. Vou entrar, né? E vou me alegrar com o Pai pela sua vinda, né? Então não acho que é tarde para você. E você que já está dentro, não se inveje do seu irmão que voltou, que agora está recebendo revestes novas, anel no dedo, calçado, ou seja, que está sendo abençoado por Deus. Não se inveje. O irmão aí chegou agora, já está servindo, já está, né, tá fazendo um monte de coisa aí, tal, e eu aqui esquecido. Que isso, irmão? Se alegre, né? Porque o dom dele, Deus vai usar, né? Olha o que São Paulo perseguiu a igreja, por causa dele muitos morreram. Imagina, olha só, né? Se Ananias e os irmãos não tivessem recebido Paulo, não tivessem catequizado Paulo, olha o bem que ele fez, né? Nós aqui no Brasil, foi por causa dele que nós recebemos o Evangelho. Das viagens que ele fez para que o Evangelho chegasse a todas as nações e que chegou aqui em nós. Olha o bem espiritual que esse homem fez, né? Se os irmãos ficassem, não, esse cara aí perseguiu, o fulano de tal morreu por causa dele. Fulano de tal, aqui, meu contemporâneo, meu irmão, que poderia ter sido eu que tivesse morrido. Eu quero que esse Paulo aí se lasque para lá, né? Não, acolheram ele, né? Acolheram ele, se alegraram da conversão dele, e olha o fruto. Então você, meu irmão, não tem que se entristecer, né? Se o irmão tem um bem, uma bênção que Deus deu, porque ele é instrumento da graça de Deus para a conversão de tantos outros. Essa é a matemática, se alegrar. Quanto mais irmãos são salvos, né, são livres da garra do pecado, do mundo, do demônio, mais a gente se alegra, mais a gente se alegra.
Essa é a matemática de Deus. Nós estamos ficando mais ricos, né? Mais ricos e não mais pobres. Quanto mais convertidos chegam para a igreja do Senhor, mais a gente se alegra, e não o contrário. Então nós não devemos, né, nos esquecer disso, porque infelizmente está acontecendo isso, né? O servir, né, os cargos entre os leigos na igreja muitas vezes causa isso, infelizmente. Então não, né? Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Então não é tarde para você, meu irmão. Venha, né? Que essa tristeza sadia chegue a você, toque o seu coração, né? E realmente te cause um verdadeiro arrependimento. Que em nome de Jesus você volte, porque o Senhor e nós estamos aqui ansiosos, te esperando. Lá atrás houve tristeza, né? Houve a tristeza, houve a inveja do diabo, da serpente, que teve inveja de Adão e Eva. Né? Vamos fazer essa reflexão lá desde o começo, né? A serpente, o diabo, teve inveja de Adão e Eva. E aí o homem, a natureza humana foi contaminada, né? E entrou no pecado, né? Na alma humana. Logo depois, o que veio, né? A tristeza da inveja de Caim. E ele vai lá e mata Abel, porque Abel foi abençoado por Deus. Veio a tristeza dos filhos de Jacó, né? Lembra? José do Egito foi, né, vendido pelos próprios irmãos, se tornou escravo. A inveja dos irmãos. Depois, a tristeza de Saul, né, ao ver Davi, né, tentou matar Davi porque Davi foi abençoado. Porque começou a vencer as guerras e as pessoas louvavam, né, diziam mais o nome de Davi do que Saul. E veio a tristeza e a inveja de Saul. Né? E veio a tristeza terrível, né, daqueles que invejavam Jesus e por causa disso o levaram, o colocaram na cruz. Né? Olha o mal que faz a tristeza. Né? Olha para onde a tristeza pecaminosa nos leva. Olha até onde a tristeza, a inveja vai nos levar. Né? Nesses exemplos bíblicos, né? E tantos outros exemplos conhecidos aí da história humana, talvez até das nossas histórias, né? Para onde a inveja, essa tristeza pecaminosa já nos levou, né? O que causou, quais foram as consequências. Olhem para tudo isso e então decidam, né? Nos decidamos, façamos o contrário, nos alegremos no Senhor, porque Ele veio, porque Ele vive, né? E porque Ele vive, nós podemos crer na vida eterna, no amanhã que não passa, que não passará. Creiamos no amanhã, na vida eterna, não nessa vida transitória, não nos bens temporais. Lembremos, né? Terminemos aqui, né? Com aquela frase que a gente escuta a cada Santa Missa e que nós respondemos, né? Corações ao alto. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que o seu coração e o meu coração estejam sempre ao alto, né? Na esperança daquilo que não passa, daquilo que não é transitório, né? Que em nome de Jesus, né? Pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações através do batismo, que é sempre renovado, né? Que é renovado na crisma, que é renovado a cada confissão, que é renovada a cada comunhão na Santa Missa, cada vez que comungamos, a cada vez que entramos no nosso quarto, que fechamos a nossa porta, que oramos ao Senhor em silêncio. Que esse Espírito que foi e que é renovado e que é derramado em nossos corações venha curar, né, as nossas feridas, as nossas doenças espirituais, venha curar toda a tristeza pelos bens espirituais, pelos bens materiais que os nossos irmãos têm, que talvez nós não temos. Que nós reconheçamos diante de Deus essa tristeza, essa inveja. E peçamos ao Senhor, imploremos ao Senhor essa cura, porque nós queremos ser de Deus. Nós não queremos nos importar mais com os bens transitórios, com os bens terrenos, com os bens passageiros, que o tempo e a traça corroem. Que nós possamos querer
os bens eternos acima de toda injustiça que possamos sofrer, acima de todo sofrimento que possamos ter, acima de toda tristeza, todo mal que possamos sofrer. Lembremos que nós temos ao Senhor, que nós somos sim amados por Deus, ainda que ninguém, ainda que ninguém nos amasse, ainda que ninguém nos ame, humanamente falando. Se existe alguém nessa condição de não ser amado por nenhum outro ser humano nessa terra, ainda assim há um Deus que nos ama. Há a letra de uma canção que eu gosto muito que diz: mesmo que tua mãe te abandone, Por quê? Porque o maior amor humano que pode ter, que a gente pode tentar comparar, fazer uma analogia com o amor de Deus, é esse amor de mãe, Por mais mal, eu já disse isso em outros vídeos, por mais mal que alguém possa fazer, Às vezes a pessoa tá na droga, às vezes a pessoa já tirou a vida de alguém, mas a mãe daquela pessoa continua amando incondicionalmente. Então essa letra diz isso: mesmo que tua mãe te abandone, mesmo que tua mãe, que é o maior amor que existe, te abandone, te deixe de te amar, mesmo que caia um peso do mundo sobre ti, mesmo que os teus amigos te traiam, eu, o Senhor, jamais te deixarei. Que essa verdade se instale no seu coração em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, para que essa tristeza nunca mais tenha espaço no teu coração. Cada vez que ela vier, cada vez que essa inclinação à tristeza vier, você, em nome de Jesus, se lembre, mesmo que tua mãe te abandone, mesmo que te traiam os teus amigos, mesmo que o peso do mundo caia sobre ti, o Senhor te ama e Ele jamais te deixará. Ele é contigo. Ele designou um anjo da guarda para estar contigo. E você não está só. Ele enviou outro Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E que o Espírito Santo te conduza, então, te cure toda a tristeza, todo rancor, toda inveja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Nós chegamos ao fim desse vídeo, com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te recompense, que o Senhor esteja contigo sempre. Com certeza Ele sempre estará, Mas esse, é claro, é o meu desejo, de reafirmar essa verdade, que o Senhor está sempre contigo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Também lembrar que nós deixamos aqui no primeiro comentário o nosso contato de e-mail para pedido de oração, qualquer necessidade, qualquer ajuda que você precisar, nós ficamos à sua disposição. Amém? Esperamos você aqui no próximo vídeo, aqui no canal da Família Pastro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Salve Maria.